Daniel, Davi, meus filhos amados. Esse vídeo eu pensei em contar pra vocês a história de como eu e sua mãe nos conhecemos. Assim, é claro que eu vou contar essa história ao vivo pra vocês muitas e muitas vezes, se Deus assim o permitir. Mas a ideia de fazer esses filmes, meus filhos aqui, de verdade eu não sei, né, se eu estaria aqui amanhã. Foi a lição que eu aprendi nos últimos dias. Hoje é o dia 5 de março de 2021. Fazem 10 dias que sua mãe partiu. E vamos lá, deixa eu tentar. É claro que eu sei a história de cor e salteado, mas vamos ver se eu consigo colocar as ideias em ordem. Meus filhos, era o ano de 2012, né? Papai trabalhava lá no Pará. Estava em Belém, morava com o tio Telso. E a verdade é que já tinha 2 anos e meio que eu estava lá trabalhando. Em janeiro de 2012 eu tinha acabado de voltar das férias, foi casamento do Tony e da Lena. Eu estava lá em Belém, no meu passatempo de sempre, que era jogar online. Jogava muito. Na época era um jogo chamado World of Warcraft. Não sei se ainda vai existir quando vocês estiverem maior, mas enfim. E aí um belo dia, 26 de janeiro de 2012, a mãe de vocês me adicionou no Facebook. Não conhecia. Aí a primeira mensagem dela pra mim foi mais ou menos assim: desculpa, eu te adicionei por engano, mexendo aqui no Note, mas se quiser saber quem nós temos em comum, é a Gabriela Soela, filha da tia Ilka. Favor desconsiderar o convite. Aí o que o pai de vocês fez? Obviamente recusou o convite, né? Já que ela pediu. Mas eu fiquei pensando naquilo, porque assim, não sei como é que vai estar o mundo pra vocês verem, deixa eu contextualizar. As pessoas têm uma certa futilidade na internet. Elas buscam ter o máximo de amigos possível, mesmo que sejam pessoas assim, é o irmão do tio, do vizinho, do cunhado, do professor que me deu aula na 2ª série. Então as pessoas ficam adicionando para ter 500 mil amigos, seguidores, o que for. E não é assim que funciona, né? Aí, depois sua mãe me explicou como que foi esse que ela me adicionou sem querer, que o Facebook tinha uma ferramenta, não sei, um algoritmo, que ele vê pessoas do seu entorno e sugere amizades, né? Pessoas que você talvez conheça. Então eu entrei nessa lista. Só que a sua mãe tinha uma curiosidade que ela carregou com ela até perto do final, que ela entrava no Face e ela detestava ver aquelas sugestões de amizade. Ela não simplesmente conseguia ignorar, ela tinha que excluir, dispensar as sugestões. E aí o engraçado foi que ela estava no computador fazendo isso, ela disse, e quando chegou no meu nome, ela se atrapalhou com o trackpad do notebook e acabou clicando em adicionar. Sim, foi desse jeito que nos conhecemos. Ela me adicionou sem querer, quando ela queria era excluir meu nome. Aí, como ela pediu pra eu excluí. E ficamos naquela. Eu voltei a jogar. Só que aí eu fiquei pensativo. Falei, gente, as pessoas, né, como eu falei, as pessoas são tão fúteis assim, elas adicionam, ninguém dá a mínima. Se adiciona um aqui, um ali, conhece fulano, conhece um primo, e aí a pessoa vai adicionando. Mas esse cuidado que ela teve de explicar, de mandar uma mensagem explicando o que tinha acontecido, me deixou um pouco intrigado. Falei, nossa, que pessoa cuidadosa. Ninguém se importa em explicar, né? E aí eu comecei a conversar com ela. E aí no dia seguinte eu adicionei e mandei mensagem falando, não, eu tô te adicionando no Face porque eu quero mesmo, não foi sem querer. E daí pra frente começamos a conversar. Conversar. Eu até brinquei com ela muito tempo depois que parece que, sei lá, tinha alguém do lado dela ensinando a como conversar comigo, porque a nossa conversa fluía de uma forma que eu não sei explicar. Quer dizer, eu sei, é divino. Mas naquela época eu não conhecia, né? Não sabia disso.
E aí a gente ia conversando, muito mesmo, conversando só escrevendo, né? E aí aconteceu algumas coisas assim curiosas, por exemplo, uma vez deu problema no Facebook, que eu tava online e ela também, só que aparecia pra nós dois que tava offline. E eu passei o dia todo querendo falar com ela, mas tava offline e falei, deve estar fazendo alguma coisa, né? Não tá no computador. Só que ela tava esperando a mesma coisa. Aí eu não sei o que que deu. Ah não, aí nós fomos dormir. Não conseguiu falar aquele dia. E eu fui dormir muito chateado que eu não consegui falar com ela. E eu não entendia porquê. E aí eu tava chateado comigo mesmo do porquê estar chateado e não ter conseguido conversar com uma menina que eu nunca tinha visto. Aí no dia seguinte nós conversamos e acabamos descobrindo que no dia anterior os dois estavam esperando sem sucesso. E aí foi, meus filhos. A gente foi conversando e foi passando os meses, né? Passou fevereiro, aí março, a gente conversando. Os pais dela viajaram, meus sogros, né? Hoje. Eles tinham viajado uma época, eu fiquei preocupado dela estar lá sozinha. Olha só que coisa, nem conhecia ao vivo. Aí de lá, de Belém, eu chamei ela para ir na nossa igreja, na primeira igreja presbiteriana em Vitória, para conhecer as pessoas. E ela foi. Ela foi na igreja, depois ela saiu com o pessoal. Isso 11 de março. 11 de março de 2012. E aí a tia Ilka, que tinha falado comigo já em algum momento, você vai casar com ela. Eu fui muito duro com ela, falei, você tá doida, tia? Como que você fala que eu vou casar com uma menina que eu só sei conversar através do computador, não sei nem se ela existe de verdade. Mas aí ela saía no dia 11 e ela deu. Eu tava falando com ela no celular, e ela jogou o celular assim na mão da sua mãe. E a nossa primeira conversa, assim, ouvindo a voz um do outro, foi muito abobalhada. Porque eu não esperava e nem ela. A gente não sabia o que falar, a gente sabia conversar pelo Face, né, digitando. Mas, assim, em tempo real, pelo telefone, não conversamos muito não. Graças a Deus a ligação estava ruim, então foi a desculpa para desligar, porque nós dois estávamos muito envergonhados de conversar assim naquela situação. Aí passou mais 2 semanas, 25 de março, eu convidei e ela foi lá na casa da avó de vocês, de mamãe. Imagina isso, conhecemos pela internet, eu chamei ela para na casa da mãe e ela foi. Conheceu minha mãe, minha irmã, meu irmão, aí nós conversamos de vídeo, aí já foi um pouquinho mais tranquilo assim a conversa, né? E foi tudo muito bom. Aí no final de março eu tinha que viajar, eu ia numa operação em Santa Catarina, né? Operação Sentinela. Eu ia pra Joaçaba. E aí foi um negócio assim, 28 de março eu fui dormir. Aí daí pra frente a gente conversava muito pelo telefone também. Aí conversando com ela no telefone, aí quando eu dei boa noite, ela assim, espontaneamente despediu falando, boa noite meu bem, dorme com Deus. Aquele meu bem foi tão acolhedor, mas nossa, quase que eu não durmo. Foi uma coisa assim, eu me senti abraçado por ela à distância com esse meu bem, fiquei bobão nas nuvens. E aí tá, fui, viajei, tava lá em Santa Catarina trabalhando, né, um frio danado, e toda hora que podia eu ligava ou mandava torpedo. Na época eu nem sei se tinha WhatsApp, ou se tinha não era muito disseminado, eu sei que a gente usava muito torpedo e ligação mesmo. Aí, conversando muito, eu tava muito incomodado, porque assim, na verdade, eu já tava no meu coração pensando que eu casaria com ela. Eu não sei porquê. Tá, de novo, é divino, hoje eu sei. Mas na época eu não sabia, eu falava, gente, eu pensava, né, eu nunca vi ao vivo, nunca tive próximo, como que eu tô com vontade de casar com uma pessoa que eu nunca vi? Mas aí foram passando os dias, até que no dia 10 de abril de 2012, eu ligando na ligação, conversando com ela,
não sei, eu tomei coragem, né? E pedi a sua mãe em casamento. Isso mesmo. Falei nem que eu queria namorar com ela, falei que eu queria casar com ela. Que eu já me via usando uma aliança com o nome dela pelo resto da minha vida. Que aliás é essa daqui. Que eu só tirei mesmo quando foi necessário pra alguma coisa, ou sei lá, fazer um exame, ou pra polir, não sei. Depois que eu coloquei que a gente casou realmente, só tirei isso no momento estritamente necessário. Mas enfim, aí 10 de abril, né? Em Joaçaba, Santa Catarina, Hotel Bourguignon. Nem sei que horas eram, eu tava no lobby do hotel sozinho falando com ela. E fiz essa loucura de pedir a mãe de vocês em casamento. E essa não foi uma coisa mais louca daquela noite. A coisa mais louca foi ela ter aceitado. Aí daí, já estava certo entre nós dois, que a gente casaria. E aí lá mesmo, eu conversei com a minha, então, que seria minha sogra, com a avó Marizilda. Conversei com ela, expliquei tudo. A Aline não estava lá, ela estava em Alegre, ela não pôde ir, eu não conversei com ela por telefone, mas eu mandei mensagem depois pelo Face. Não conversei com meu sogro, porque até expliquei pra ela, falei, não, esse tipo de conversa tem que ser olho no olho, o homem conversa olho no olho, nada de telefone. Então com meu sogro eu não conversei naquele dia, naquele momento. Aí o tempo foi passando, né, eu voltei da operação, e aí a coisa foi evoluindo, assim. No Dia das Mães, né, em maio, as duas famílias almoçaram juntos no restaurante Vista da Mata, ali em Viana. Tem fotos disso que vocês vão ver, que eu vou mostrar pra vocês. As famílias saíram pra almoçar em Dia das Mães. E vários eventos, assim, saíam pra jantar no franguinho do Gilson. Então tava uma coisa, assim, muito nítida e muito clara das intenções, né, de nós dois. Os bisos de vocês, o vô Geraldo e a avó Maria, né, também foram visitar a mamãe em Vitória. Aí eu mandei por eles uma caixa de presentes e tal. E assim, a mãe de vocês conheceu quase que todo mundo antes de mim. Foi uma coisa incrível. Até que eu consegui uma folga. Teve uma operação também depois em junho, a Rio Mais 20, que eu fui pro Rio de Janeiro. Aí depois disso, muito trabalho, eu consegui juntar umas horinhas, combinei com o chefe e tirei uma folga em julho. Aí viajei pra conhecer a mãe de vocês. Foi 18 de julho de 2012. Viajei, cheguei cedinho no aeroporto e ela foi me buscar. Que dia, que momento que eu nunca vou esquecer. Ela sozinha lá me esperando no saguão do aeroporto. Quando eu desembarquei, peguei as coisas e a vi me esperando. Eu corri no encontro dela e nós nos abraçamos. Depois eu fui ver que nós ficamos mais de hora abraçados. Abraçados, simplesmente abraçados. O melhor abraço do mundo. Que infelizmente, Daniel, talvez você não lembre. E o Davi nunca foi conhecer. Mas acreditem no pai de vocês, era o melhor abraço do mundo. Ficamos lá abraçados, igual dois bobos, no meio do saguão do aeroporto. Sem falar uma palavra, só abraçados. Abraçados. Sentindo o perfume dela. Aquele cheiro maravilhoso. Aquele cabelo lavado. Dava pra sentir o coraçãozinho dela batendo de tanta emoção, e o meu também. Até que por fim eu não me lembro quem conseguiu sair desse abraço e fomos andando pro carro, né? Pra ir pra casa dela. Um detalhe que depois alguém, não sei quem perguntou, disse, nossa, e aí, vocês se beijaram lá? Não. Como eu disse, eu tinha que pedir o pai dela antes. Fui um cavalheiro. Só nos abraçamos mesmo. E saímos lá do aeroporto. Entramos no carro e fomos pra
pra casa da mãe dela, dos pais, né, dela. Aí me receberam muito bem, eu lembro até hoje, Vaguinho abrindo a porta com um sorriso no rosto, me recebeu bem. Eu esperava uma coisa mais bruta, né? Afinal, um cara que chegou, bom, é óbvio que ele sabia, né, pra pedir a filha dele. Ele achava que era só namoro, né? Não sabia que era pro casamento. Mas não pedi em casamento não, pedi só namoro. Aí almoçamos e tal. Depois eu sentei no sofá com ele, falei que queria conversar com eles. Aí contei. Ele já sabia. Minha sogra, é claro que a gente já sabia, né? Eu falei, sim, mas algumas coisas têm que ser ditas. Não basta a gente só achar. Aí eles autorizaram que eu namorasse a mãe de vocês. Aí 18 de julho nós começamos a namorar. Oficialmente, né? Ao vivo. Porque 10 de abril eu já tinha pedido ela em casamento e ela tinha aceitado. Aí passamos julho. Acho que foram só uns 15 dias. Foi muito rápido. Passamos ali juntos. Eu tive que voltar pra Belém. Na despedida, mas não. Todas foram dolorosas, né? Ela me deixou no aeroporto, eu tendo que pegar o avião. Voltando pra Belém. Aí daí eu mandei pra ela depois, como aí tava com a intenção de casar mesmo, né? Eu ia voltar em outubro, consegui outra folga, ia voltar aqui em outubro, voltar em Vitória em outubro. Só que eu tinha mandado pra ela antes um cartão de crédito. As pessoas hoje têm mania de meu dinheiro, seu dinheiro, e eu falei com ela desde o início, se nós vamos ter uma vida juntos, é tudo, é dividir tudo, inclusive as finanças, não tem meu e nem seu. Ela ficou meio assim no início, eu entendo, mas ela aceitou. Aí eu tinha mandado, na verdade eu tinha deixado com ela de julho um cartão de crédito. Aí eu tava procurando alianças para comprar, e por incrível que pareça, apesar do Pará ter bastante extração de ouro, lá era bem mais caro. Ela acabou achando a aliança mais barata aqui em Vitória. Aí eu pedi pra ela comprar, até porque ela era melhor ela escolher o modelo, né? Aí a mãe de vocês que escolheu a aliança, as alianças, e comprou. Aí eu cheguei 2 de outubro, mas à noitinha eu voltei aqui em Vitória, né? Aí eu nem fui na casa da minha mãe, eu já fui direto pra casa dela, ficava ali no quartinho de hóspedes, né? E aí dormi lá, dia 2, aí dia 3 de manhã fiz conforme manda o protocolo, apesar de todo mundo saber de tudo. No dia 3 de manhã eu me ajoelhei e pedi a mão dela em casamento. Ai. Como eu disse, apesar de ser tudo esperado, ela era tão emotiva assim que ela passou mal, tadinha. O coração disparou, a pressão caiu. Aí dia 3 eu tive que levá-la no pronto-socorro do Santa Rita pra avaliar. Não foi nada, foi só susto mesmo. Apesar de já estar tudo programado. Aí foi só uma semana em outubro, foi só pra noivar. A gente foi no cartório pra agilizar a papelada e tal. Voltei de novo pra Belém. Aí o tempo passou, aí eu marquei. Porque perdi um pouco o ritmo, porque eu tinha falado com ela pra gente poder casar, só ia poder ser lá em 2013, né? Eu falei, não, vou ter que combinar uma férias, emendar a licença, a licença casamento com as férias, pra gente programar porque eu tava pensando em casamento mesmo, né? Casamento mesmo, nosso casamento foi um casamento mesmo. Mas pra poder planejar tinha que ter um tempo. A gente decidiu em abril, né? Eu falei, não, tem que ter pelo menos um ano aí pra convidar as pessoas e fazer a festa, não sei o quê. Só que acabou que durante a conversa, esse tempo, eu já tinha falado com ela a situação de papai, né, do avô Césio de vocês, que estava preso pelo crime que ele não cometeu. E que assim, aí eu tinha falado com ela se ela não ligaria de não fazer uma festa de casamento. Porque eu não tinha vontade de fazer uma festa. Porque a minha intenção, na verdade, eu só iria me casar quando meu pai saísse. Infelizmente isso não seria possível, porque até hoje o avô de vocês não saiu. Sai esporadicamente no semiaberto, mas se eu tivesse esperando até hoje para me casar, olha só, que tempo perdido. Eu não estaria fazendo esse vídeo aqui com vocês, não teria passado anos maravilhosos ao lado dela.
Então assim, mas eu combinei com ela, olha, eu não quero festa, porque papai não vai poder participar, então assim, por mais que eu tenha muitos parentes, muitos amigos, falei, se eu tiver num casamento tradicional assim de festa, eu só vou conseguir olhar para a cadeira que deveria estar ocupada pelo meu pai vazia. Aí ela entendeu, ela falou que também não era muito de festa. E aí por isso nós decidimos que dava para casar naquele ano mesmo. E aí para facilitar um pouco a vida, né, já que era 2012, a gente decidiu então casar 12/12/2012, que era mais fácil, decorava um número só. Aí combinamos de casar 12/12/12. Aí em dezembro eu voltei. Na verdade, final de novembro, né? 30 de novembro eu voltei a Vitória pra gente preparar. E aí foi isso. Aí no dia 12 nós fomos ao cartório, lá no centro, assinar a papelada. E depois nós fomos à primeira igreja, na salinha 1 mesmo. O pastor Hernandes celebrou a nossa união diante de Deus. Um momento inesquecível, onde eu prometi para sua mãe amá-la, respeitá-la, cuidar dela todos os dias da nossa vida. Mas eu confesso que no momento que eu falei isso, eu imaginei nós dois, velhinhos, de cabelos brancos, olhando nossos netos crescerem. Eu jamais imaginaria que eu estaria fazendo um vídeo agora, 10 dias depois que a sua mãe partiu, para ajudar vocês a entenderem quem foi a mãe de vocês, meus filhos. Certamente muitas pessoas falarão para vocês, ou dar o testemunho de quem foi a mãe de vocês. Mas é importante eu falar, porque só eu sei a esposa que ela foi, a mulher maravilhosa. Apesar de todo mundo saber a mãe cuidadosa, não sabem um décimo da verdade do que ela foi. Quem pensa que ela foi uma mãe maravilhosa, ela foi muito mais mesmo. E meus filhos, vou fazer mais vídeos com certeza, conforme eu for lembrando das histórias, porque é muita coisa que merece ser imortalizada na forma de vídeos, para fazer jus à honra da memória da sua mãe. Mulher admirável, mulher incrível. Com ela, daria tranquilamente para criar uns 10 filhos. Mas eu peço forças a Deus para